5 ao 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Eu queria que você repetisse comigo, por favor, o versículo de número 6. Pelas... Amém. Amém. Só o 6, é nele que nós vamos fixar nessa noite. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos dê entendimento. Ore de verdade, peça a Deus, fala com Ele: Senhor, eu quero mais do que ouvir, eu quero compreender, eu quero aprender, eu quero crescer no conhecimento da Tua palavra. Santo Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Tua glória, a Tua majestade, a Sua grandeza, a Sua beleza. Reconhecemos que Tu és real, poderoso, e sempre vivo e sempre presente. Ó Deus querido, porque Tu és Senhor de todas as coisas, e de todas as coisas criadas, ó Pai. Ó, porque Tu és o Criador e o sustentador de todas elas. Então reverenciamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, e somente ao Senhor, Pai querido. E por Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, chegamos à Tua presença mais uma vez, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome, e para buscar a Tua presença e a Tua palavra. Trata conosco mais uma vez nesta noite. Libera para as nossas vidas nesta noite, nesse santo lugar, palavras de vida eterna, Senhor. Palavras que alimentem a nossa fé, que restaurem a nossa comunhão com o Senhor, que consolidem, ó Deus, a nossa convicção cristã. Trabalhe a nossa mente e nosso coração nessa noite. Para a glória do Senhor eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Pode se acomodar, por favor. Na semana passada nós lemos esse mesmo texto e fixamos o versículo de número 5. E creio que naquele momento nós tivemos a oportunidade de deixar suficientemente esclarecido aquilo que Paulo está pontuando, das atitudes das pessoas que agora estão ligadas a Cristo, que precisam reformular sua conduta, porque a gente não muda de vida para ser salvo. A gente é salvo e por isso a gente muda de vida. Então, essa é a evidência da salvação, é o caráter transformado. Não é dinheiro no bolso, não é saúde perfeita. Isso aí uma pessoa que não tem a Cristo também tem. Agora, um caráter transformado só na presença do Senhor. Só Jesus faz do velho homem um novo homem, da velha criatura uma nova criatura. Mas eu creio que está ficando claro que a gente está estudando e entendendo que isso não é automático e nem é alheio à nossa vontade ou à nossa participação no processo. Por isso você vai encontrar no meio evangélico muita gente que tem nome de que é cristão, e não é de hoje não, é de muito tempo. Mas o comportamento é semelhante ao de antes, ou até pior, é semelhante ao de alguém que nunca se declarou um cristão, ou até pior. E isso é uma coisa que provoca muito estranhismo nas pessoas, porque não é o que se espera. Se espera que uma pessoa que se diga fiel a Cristo, prove isso, comprove isso, com a sua conduta, com o seu comportamento. Então, onde o Paulo vai fixar agora, antes de dar seguimento, ele falou no versículo de número 5, que nós estudamos na semana passada, sobre as atitudes do comportamento relacionadas à moralidade, especificamente à conduta sexual. E haverá alguém que possa dizer, mas a igreja não deveria interferir nessa área. Ninguém deveria interferir nessa área. Cada um é árbitro de si mesmo nesta área. Mas, na verdade, não é bem assim. Era importante que Paulo levantasse essas questões, que ele pontuou detalhadamente no versículo de número 5. Por quê? Porque a moralidade da vida com Deus, ela já estava prescrita para o povo de Israel, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Quando aquela nação recebe de Deus, através de Moisés, as leis que Deus entregou para o seu povo, então ali já estava a excelência da conduta, do comportamento que Deus requer dos seus filhos na terra. Em todas as áreas, inclusive no comportamento sexual. Então, para a nação de Israel, aquilo que
era requerido, não era novidade, porque eles eram uma nação monoteísta, aquilo já era ensinado para eles desde o berço, eles já aprendiam aquele padrão de decência desde criança. Por quê? Israel era diferente do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país onde tem liberdade religiosa. Isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, porque por isso nós podemos aqui ser servos de Deus, né, com toda a liberdade, como as outras pessoas de outras religiões também têm a mesma liberdade. E elas respeitam a nossa liberdade, e nós respeitamos a liberdade delas. E elas trabalham em função da sua visão religiosa, e nós trabalhamos em função da nossa. Vamos, cada qual, divulgando a sua doutrina e o seu ensinamento. Nós, pela misericórdia de Deus, podemos confirmar que ensinamos o único e verdadeiro caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, que a nós foi revelado e nós temos convicção disso. Pois muito bem. Então, quando acontecia de ensinarem aquela lei do Antigo Testamento para os judeus, eles ensinavam uma lei nacional, porque era uma nação monoteísta. Lá não era uma nação politeísta ou de liberdade religiosa. Lá era uma nação monoteísta. A cultura deles era essa, eles se destacavam das demais nações por essa razão, em primeiro lugar, e tudo que decorria disso. Então, eles eram um povo que, a partir de Abraão, eles já vinham ao mundo recebendo essa herança religiosa, esse conhecimento de Deus, que era passado de pai para filho. Depois, com a peregrinação pelo deserto, quando Deus entrega as leis através de Moisés, então eles recebem as diretrizes de Deus para a vida do seu povo na terra. E aí isso se expandia para todas as áreas do comportamento deles. E não imagine você que o comportamento sexual estivesse fora, de maneira nenhuma. Se você estudar a lei no Antigo Testamento, você vai ver como que Deus detalhadamente instruiu o seu povo ali. Agora, quando o cristianismo ocorre, quando ele é trazido à experiência das pessoas na face da terra, havia um diferencial em relação à nação de Israel. Porque, diferentemente daqueles israelitas ou judeus, que desde o berço o eram, que desde criança aprendiam as Sagradas Escrituras, a igreja agora, ela é um grupo de pessoas de todas as tribos e línguas e nações. Então, tinham pessoas que vinham de berço politeísta, tinham pessoas que vinham de uma outra cultura. Porque as nações naquela época do primeiro século, por exemplo, os cultos às suas divindades, eles não apenas liberavam, eles não apenas estimulavam, mas muitas vezes eles até impunham práticas sexuais que estavam absolutamente fora do padrão de Deus. Deus que estabeleceu essa prática na vida do ser humano. Estava totalmente fora, era uma das maneiras de cultuar as suas divindades. Então, eles praticavam aberrações e aquilo estava de acordo com o culto ao qual eles se submetiam, ao qual eles praticavam. Então, o que estava acontecendo agora, no primeiro século? Pessoas dessas culturas estavam se convertendo, vindo para a fé cristã. Obviamente, eles, num primeiro momento, não discerniam que essa nova identidade religiosa deveria refletir em todas as áreas do seu comportamento, da sua conduta. Eles tinham que ser instruídos a respeito disso. Por isso, os primeiros apóstolos foram na direção do Espírito Santo, muito profundamente usados para deixar tudo muito claro a respeito de tanto quanto necessário e possível naquela oportunidade, as questões da vida cotidiana das pessoas que agora ingressavam na igreja, que era o corpo de Cristo. Então, na igreja agora havia uma quantidade muito grande de judeus, que para eles as coisas que Paulo ia falar a respeito da pureza sexual não era estranho aos ouvidos deles, por conta daquela herança do Antigo Testamento que eles tinham. Mas essas novas pessoas de outras culturas, que agora a fé era aberta para elas também, elas vinham com um comportamento que precisava ser reformulado, precisava ser corrigido. Alguma delas talvez chegassem e dissessem assim: nossa, é verdade, isso aí é pecado, isso aí Deus condena, isso aí não pode. Se eu te falar como é que eu vivi até hoje, Paulo ou qualquer outro dos apóstolos diria: você viveu dessa forma até o dia que a verdade de Deus chegou ao seu coração. Porque se a verdade entrou no seu coração, você não vai viver mais desse jeito. Mas todo mundo com quem eu convivi até hoje faz tudo isso que eu estou te falando. Não, eles fazem, provavelmente vão continuar fazendo, porque eles mortos estavam e mortos continuam nos seus delitos e pecados. Mas o que evidencia que você não está mais morto nos seus delitos e pecados é que você não é mais dominado pelos seus delitos e pecados.
Então, você não apenas pode, como você precisa mudar o seu comportamento. Porque a fé cristã é uma regra de vida, não é apenas de práticas religiosas. A fé cristã, ela não delineia apenas a nossa forma de culto. Ela faz determinações para o nosso comportamento em todas as circunstâncias. Então, o apóstolo Paulo está orientando os cristãos do primeiro século, que vinham de uma prática, no dizer deles, no entender deles, de absoluta liberdade nesta área, tão particular, tão íntima do ser humano, mas Paulo diz, olha, ainda que seja, cada um sabe do seu corpo e do que faz com o seu corpo, mas agora que vocês estão debaixo dessa aliança com Cristo Jesus, é preciso que vocês conheçam as determinações do Senhor da igreja para aqueles que são membros da igreja, para aqueles que são membros do corpo de Cristo. Então, vocês agora precisam entender, nova vida requer novo comportamento. Não adianta apenas novas músicas, não bastam apenas novas formas de oração, não bastam apenas novas formas de adoração. É preciso ser, de fato, uma nova criatura. Mas como que isso vai se evidenciar? Não importa que eu seja por dentro, mas se eu sou por dentro, isso vai saltar para fora. Se eu sou nova criatura por dentro, como que eu posso continuar concordando com as coisas que faziam bem à velha criatura? Como que eu posso me sentir confortável com as coisas que eram próprias do prazer da velha criatura? É um contrassenso. Então, a santidade é uma coisa inerente à salvação, ela faz parte da salvação, justamente por conta da experiência tão profunda que ocorre com a conversão. Nós realmente morremos e nascemos de novo. Então, ainda que o nosso histórico de comportamento possa ter criado um mecanismo, um sistema, um meio, uma forma, um hábito em várias áreas, isso tudo precisa agora ser levado ao juízo da palavra de Deus. Porque nós não somos mais governados por nós mesmos, por meros instintos, por uma sociedade libertina, nós somos comandados pelas palavras de Deus. Então, o apóstolo Paulo está citando aqueles pontos que nós relacionamos na semana passada, de tanta particularidade, intimidade da vida das pessoas. E hoje em dia, quando você prega essas coisas no meio evangélico, há quem ouça por absoluta educação, mas não concorda e jamais imagina ou tem o propósito de colocar em prática as coisas dessa maneira. E aí não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer, porque o que a igreja pode fazer? A igreja pode ensinar, a igreja pode instruir, a igreja pode ministrar a verdade da palavra de Deus. E é só, no mais cada um vai fazer o que sente de fazer com a informação que recebeu. Se há temor de Deus, se há respeito por Deus, se há gratidão a Deus, então nós não acharemos nada difícil demais. Nós não acharemos nada difícil demais. Se nós temos o discernimento e identificamos aquelas práticas vinculadas ao reino das trevas, só por isso aí a gente já rejeita aquilo. Então não está em questão a quantidade de prazer que dá. O que dá em questão é que é reino das trevas. Se eu não sou de lá mais, o que é de lá não me interessa mais. E ninguém jamais vai ficar no prejuízo, tendo sido transportado para o reino da luz. Porque as coisas no reino da luz, na presença de Deus, elas são feitas também, só que da maneira abençoada por Deus. E aí não há nenhuma brecha para atividade maligna, aí não há nenhuma culpa na consciência, aí não há nenhuma falta de integridade, de dignidade, não há nada disso. Deus promove a coisa de uma maneira que ela se torna pura, limpa e abençoada pelas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Então, Paulo procurou deixar isso tanto quanto possível claro, detalhadamente claro. Mas ele sabia que esse era um particular a respeito do qual ninguém vigia ninguém. Porque não é de bom tom que as pessoas saiam compartilhando as suas práticas íntimas umas com as outras. Isso não é requerido na igreja, não era requerido pelos apóstolos e não deve ser praticado por ninguém, porque esse é um assunto da individualidade e da particularidade da pessoa. Se é uma pessoa que já tem o seu cônjuge, então o assunto é relativo a essas duas pessoas, marido e mulher.
Se ambos são servos do Senhor, a palavra de Deus é norte para a sua vida, é direcionamento para a sua vida, inclusive nesta área. Então, ambos terão certamente o zelo, o cuidado de procurar estudar a palavra de Deus e se comunicarem e fecharem acordo para se manterem na mais absoluta ordem, conforme a palavra de Deus, nesta área da sua vida. Amém, irmãos? Essa é uma responsabilidade individual. Se Deus olha para dentro de uma congregação, e ele observa que aqueles que ministram a palavra, que têm a responsabilidade da edificação do povo na palavra, procuram ser leais ao texto bíblico, ainda que às vezes possam aparecer alguns temas que possa dar a impressão de que vai ser muito invasivo, vai ser assim meio agressivo, mas aqueles pregadores, eles são leais à palavra e o Espírito do Senhor instrui para que esse seja o momento, e aquele seja o momento para a ministração dessa porção do conhecimento bíblico. Então eles farão isso com a maior humildade, com a maior clareza possível, expondo as verdades bíblicas para aqueles que são chamados povo de Deus. Essa é a parte daqueles que ministram a palavra. Agora, na outra ponta, vem a parte daqueles que recebem a palavra ministrada. Aí é cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um já ciente da verdade, agora é responsável diante de Deus pelo que está fazendo ou deixando de fazer, de acordo com a verdade agora aprendida. Porque enquanto nós éramos ignorantes a respeito das coisas de Deus, nós então estávamos entregues ao nosso próprio nariz e julgávamos pelo nosso próprio padrão. Éramos juízes de nós mesmos, especialmente numa sociedade tão liberal como a nossa. Então, onde ninguém mais se escandaliza com nada, nós estávamos debaixo do juízo da nossa própria consciência. Agora existe alguma coisa além, acima da nossa consciência, que é a palavra do Senhor. Ainda que a minha consciência, em alguma coisa, em algum aspecto, em alguma prática, ela diga que é justificável essa prática ou aquela, eu devo submeter o meu julgamento ao julgamento da palavra do Senhor, porque a palavra é que é soberana. Amém, meus irmãos? Então, o que o apóstolo esperava? Que aqueles crentes que ouviam a ministração da palavra entendessem o que significa receber um esclarecimento bíblico a respeito de uma prática normal na vida de qualquer ser humano. Nesse momento, trata-se do comportamento sexual. A partir da semana que vem, nós vamos falar de outras coisas que também fazem parte da vida rotineira de um ser humano na terra. E então, o que Paulo queria? Queria que cada um entendesse, olha, isso é para você compreender que culto a Deus não se restringe ao tempo que você passa dentro do templo. Não se restringe ao tempo que você passa com práticas religiosas. Existem algumas exigências que são para a sua vida rotineira, cotidiana, nas práticas que não têm cunho religioso. Práticas da sua vida natural, normal, diária, das suas circunstâncias enquanto ser humano vivo e ativo na terra. Então, quando o culto acabou meu compromisso com Deus, estou liberado, posso relaxar, posso respirar aliviado. Eu já não estou mais ali tendo que manter aquela postura de reverência e de adoração. Como é que é? Já deu a bênção apostólica? Estou liberado, posso relaxar? Não é assim que funciona. Porque existem as coisas relacionadas a práticas religiosas que ele prescreve e requer de nós e que são da mais alta importância para a nossa nutrição espiritual, mas a nossa conduta do lado de fora do templo continua sendo toda ela debaixo do olhar daquele que nós chamamos de nosso Senhor e nosso Salvador. O que a Bíblia requer, então, no final das contas? Coerência. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Eu não posso estar dentro da igreja numa postura de reverência, temor e adoração e do lado de fora nas práticas corriqueiras que não tenham cunho religioso, normais do dia a dia, eu então me conduzir pelo meu próprio nariz ou pelo aquilo que é o comum na sociedade. Porque isso de que Paulo está falando não era coisa praticada dentro da igreja na hora do culto. Era coisa da prática normal dos seres humanos na sua vida diária. Mas ele está falando assim, tem regra para isso também. Não há regra, as regras bíblicas não são apenas para as práticas religiosas, são para todo o comportamento de uma pessoa na terra. Por que isso, meu pai?
por causa das implicações espirituais das nossas práticas, por mais simples e superficiais que possam parecer. Por conta de possibilidade de deixarmos brechas para atividades de demônios nas nossas vidas. Em áreas comuns, naturais, terrenas, corriqueiras, em que a gente às vezes possa pensar, mas isso aqui é coisa que Deus não vai se preocupar com isso. Não é que Deus está preocupado, não. Deus está nos ensinando, nos instruindo a colocar a nossa vida debaixo daquela definição de bênção dele para nós. Naquele modelo que ele já definiu, é em cima desse modelo que a minha bênção vai estar. Amém, irmãos? E também por causa do nosso compromisso com a sociedade. A nossa geração requer de nós exemplo. Todos os crentes que passaram pela face da terra, eles tiveram que assumir esse compromisso e corresponder a ele, porque é uma das finalidades pelas quais a igreja permanece na terra, para ser luz do mundo e sal da terra, para dar uma demonstração à sociedade de um outro jeito de viver, de uma outra moralidade, de uma outra cultura, de um outro comportamento. Então nós devemos isso à nossa sociedade, nós devemos isso aos nossos familiares, nós devemos isso aos nossos colegas de escola e de trabalho, um comportamento diferenciado, porque dessa forma nós estamos anunciando o reino de Deus para eles, sem às vezes abrir a boca e citar um versículo sequer, só no nosso comportamento, nós estamos dando para eles uma referência de uma outra maneira de viver, aquela conforme os padrões da moralidade cristã. Ficou claro, irmãos? Então, no versículo 6, Paulo dá esse alerta, que ele é tão necessário, porque ele precisa fazer parte das nossas reflexões e das nossas decisões a respeito das nossas práticas diárias. Ele diz assim: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olhe para mim, por favor. Ele está falando de algumas coisas interessantes aqui. Essas coisas, que coisas? Me ajuda aí. Quando ele fala no versículo 6, por essas coisas, ele está se referindo a que coisas? Aqueles atos de imoralidade descritos no versículo 5, não é isso? Então ele acabou de relacionar ali aquelas práticas imorais relacionadas ao comportamento sexual no versículo 5. Então no versículo 6, ele se remete a essas coisas, ele simplesmente usa essa expressão. Por causa dessas coisas, que coisas? O comportamento incorreto na sua prática sexual. Por causa dessas coisas, vem o quê? Ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Então olhe para mim, por favor. Lá no versículo de número 5, estão essas coisas. Por exemplo, prostituição. Deus gosta de prostituição? Deus aprova? Deus ama ou odeia? Então, quando a ira de Deus vier, vai cair em cima da prostituição. É assim que está dizendo? Porque a prostituição não existe, a não ser que alguém a coloque em prática. Eu tenho dito isso. O pecado só é efetuado por conta de um agente que o leva à existência. O pecado, em princípio, é uma ideia, uma possibilidade. Ele se torna uma verdade por conta de um elemento que faz a coisa acontecer. Quem que é esse elemento? O ser humano, pessoas. Então está relacionado no versículo 5, práticas que Deus condena, práticas que Deus abomina, práticas para as quais Deus não criou o ser humano. Ainda que Deus criou o mecanismo sexual no corpo humano, mas não para estas práticas. Então Paulo está dizendo, estas práticas, elas acionam, elas provocam a ira de Deus. Ah, Senhor, que bom que o Senhor não gosta dessas coisas. Então desce aqui e arranca isso tudo do mundo. Tira isso tudo do mundo. Não é isso o que o texto está dizendo. Está dizendo que Deus responsabiliza pessoas por essas coisas existirem na sociedade. Ele diz, sabe por que a sociedade está do jeito que está? É por causa de pessoas. Pessoas estão praticando essas coisas na face da terra. Aí o apóstolo diz, Deus não está ignorando o comportamento das pessoas.
Deus ama o pecador. Nossa, como Deus ama o pecador. E ele fala quase que implorando: vinde a mim, pecadores. Não é bem assim. Ele ama, claro que ele ama. E no seu amor, o que ele faz? Ele faz de um tudo para que o ser humano mude, pare. Por quê? Porque na vida em que esse ser humano perdido está vivendo, ele está se posicionando como alvo da ira de Deus. Porque o Deus que ama também é justo. Então ele não concorda e não aprova e não apoia as práticas imorais. Então Paulo está dizendo, por essas coisas, um comportamento licencioso, um comportamento sexual, onde tudo está liberado, onde não há regra, não há limites, não há lei. Isso gera, atrai, provoca, produz a ira de Deus. Ira de Deus, como é assim? Ele fica alucinado, ele surta. A ira de Deus é um espasmo emocional, onde ele perde o controle. Não é nada disso. Deus não é como eu, não é como você. Pisou no nosso calo, ou pegou a gente numa noite mal dormida, a gente a ponto para agarrar um pelo pescoço. Da ira de Deus não é como a nossa ira, tipo um destempero emocional, tipo uma situação onde alguma coisa nos afligiu ou nos provocou e a gente saiu de si e está alucinado, surtou. Não é disso que Paulo está falando. Deus não é como nós. Tudo em Deus é santo, inclusive a ira dele. Tudo em Deus é perfeito, inclusive a ira dele. Quando Paulo fala da ira de Deus, ele não está falando de um descontrole, ele não está falando de um acesso emocional descontrolado, ele está falando de justa retribuição. Então, por favor, se você entendeu, me responda. Quando Paulo fala da ira de Deus, ele está falando de quê? Justíssima retribuição. É a retribuição na medida que ela o merece. Deus estabelece a sua moralidade, e a sua moralidade tem que ser a nossa moralidade. Por quê? Porque nós somos criatura dele, feitos à imagem e semelhança dele. Ele não está pedindo favor, ele está pedindo coerência. Se nós antes estávamos desligados dele, estávamos vivendo no comando da carne e do mundo, nós estávamos em inimizade contra Deus. E tudo que nós fazíamos e a maneira como nos conduzíamos era para afrontar a Deus. Ainda que não tivéssemos consciência disso, mas o nosso modo de viver era uma declarada afronta à santidade e às ordens e aos comandos de Deus. Agora, pela graça, por meio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós não somos inimigos mais. Jesus falou assim: eu te chamo agora de meus amigos. Paulo diz: agora nós temos paz com Deus. Nós estávamos em guerra com ele indo numa direção e nós na direção contrária. Ele querendo uma coisa para nós e nós desprezando aquilo e buscando outra coisa para a nossa vida. Dessa forma, Paulo diz, nós éramos inimigos de Deus. Mas por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós agora estamos do mesmo lado dele, não do lado oposto. Jesus falou assim: quem não é comigo está contra mim. Não, Senhor, eu já levantei minha mão, já desci as águas do batismo, estou contigo. Ah, então tu não está mais contra mim? Não, Senhor. Tu não estás mais contra mim? Não, Senhor. Então viva como alguém que não esteja mais contra mim. Mas eu estou fazendo tudo certinho, não estou não? Eu frequento regularmente a igreja, aprendi as músicas da igreja, aprendi a orar, me dedico até a jejuar e algumas madrugadas com o Senhor e levo fielmente minhas contribuições financeiras para a igreja. Eu acho que isso prova que eu estou contigo e não contra ti. E ele disse: isso, mas não só isso. Isso, mas existem mais coisas além disso. Tipo o quê, Senhor? Tipo as suas práticas sexuais, por exemplo. Senhor, isso aí é muito particular, ninguém deveria dar palpite nesta área, mas Ele é Senhor, Ele não dá palpite, Ele dá ordens. Ou então Ele não é Senhor.
Por isso que Paulo está dizendo, não se engane a respeito da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Isso não é licença para pecar. Mas não existe isso, graça, amor, misericórdia? Sim, mas graça, amor, misericórdia de Deus não é uma conivência com o pecado, não é concordância com o pecado. Não é que Deus está liberando, Ele te ama tanto que para não te perder Ele vai aceitar de qualquer jeito. Não é isso. Por isso que Jesus falou assim, o caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. Não é qualquer um que vai conseguir andar nesse caminho, não. Por quê? Porque tem algumas pessoas que elas amam o mundo, elas amam o pecado. O seu corpo, a sua natureza, a sua mente, tudo nelas está tão habituado e tão comprometido com o modo mundano de ser, o modo mundano de viver, que essas pessoas vêm para a igreja. Vêm para a igreja, concordam com tudo que ouvem, elas descem as águas do batismo e elas, em algum limite, elas se comprometem a obedecer à Bíblia, em algumas práticas, algumas coisas, mas não toca em alguns assuntos, não. Porque quando esses assuntos forem abordados, elas vão torcer o nariz, elas vão ficar de má vontade, elas vão sair da igreja pisando duro, elas vão pensar, hoje eu não precisava nem ter ido, ou fala a verdade, não tem como viver do jeito que eles estão falando ali, não tem jeito de viver daquela forma, não tem alegria desse jeito, não tem satisfação desse jeito, espera lá, não tem como ser feliz e plenamente realizado com essas restrições todas aí. Pois eu queria que você acreditasse no poder da palavra de Deus, na soberania da palavra de Deus. Do jeito de Deus dá muito mais certo do que do jeito do mundo. A sabedoria de Deus é mais elevada do que a sabedoria dos homens. Do jeito de Deus é sempre muito melhor do que do jeito dos homens, meus irmãos. Acredita na vida santa, a vida santa satisfaz muito mais do que a vida imunda, carnal, cheia de coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Deus, através dos apóstolos, insiste na tecla da sexualidade, por quê? Porque é uma das áreas pelas quais Satanás mais destrói a dignidade humana. E não foi com esse propósito que Deus estabeleceu a sexualidade humana. Então o apóstolo Paulo está chamando aqueles cristãos à reflexão e dizendo, não imaginem que a coisa é da competência de lideranças humanas. E elas então é que estão impondo coisas pesadas e de difícil trato para vocês. Isso é bíblico, é comando do Senhor da igreja. Aquele que manda nos salvos. Aquele que governa a vida dos salvos. Aquele que está dominando sobre a vida daqueles que são ovelhas. Que conhecem a voz dele, são por ele conhecidas pelo nome. Para com esses, ele conversa e ele diz, eu sei, eu conheço tuas circunstâncias. Sendo casado ou sendo solteiro, tendo nascido em berço evangélico ou tendo chegado à igreja depois de uma vida toda cheia de devassidão aí fora. A regra é a mesma para todos, a Bíblia é uma só para todo mundo. Senhor, eu acho que eu não vou dar conta, você não vai, porque você não vai. Eu vou te ajudar nas tuas fraquezas, clama que o meu Espírito te ajuda. Se não houver um propósito de santidade, essas coisas não vão sair da nossa vida por si. Será que nós estamos entendendo? Se nós não nos comprometermos com a palavra de Deus, o que na nossa vida estiver fora da palavra, não vai se ajustar por si. Cada um de nós precisa arregaçar as mangas e entender que nós precisamos nos amoldar à palavra e à sincera conversão. Nos direcionar para a vida pura e limpa que Deus quer. Você imagina o mundo do jeito que Deus idealizou. Um mundo onde as pessoas respeitam umas às outras. Ninguém jamais age para com a outra de forma desrespeitosa, indecorosa. Ninguém provoca a outra pessoa de forma intencional. Ninguém brinca com isso, ninguém brinca com a sensualidade. Imagina um mundo assim. Onde as pessoas, elas vão comprar roupa, por exemplo, na cidade, e elas têm alguns pré-requisitos para escolher uma roupa. Um pré-requisito importante é o preço, concorda comigo? Então tá, então nós concordamos com isso. Por que é importante o preço, gente? Não é porque nós somos assim, não. É porque a palavra de Deus nos ensina a não desperdiçar, não esbanjar, não gastar o nosso dinheiro naquilo que não seja pão. Qualquer dia a gente conversa só sobre isso. Qual outra
norma para a gente escolher uma roupa? Se ela agrada ao nosso estilo, ao nosso jeito. E mais deveria haver, nós deveríamos escolher uma roupa pensando, como que eu vou ser visto quando eu estiver usando esta roupa? O que eu vou provocar quando eu estiver usando essa roupa? Isso eu preciso saber e posso saber, porque nós não somos crianças. Crianças não escolhem roupa para si mesmas. Quem escolhe roupa para a criança é aquele adulto que é responsável por ela. Mas nós, os adultos, nós mesmos escolhemos as nossas roupas. E nós sabemos, não, esta roupa aqui, ela foi desenhada, ela foi construída para provocar, para expor, para exibir. E o que ela vai provocar? Ela vai provocar olhares, ela vai provocar imagens na mente das pessoas, ela vai acionar a sensualidade, ela vai provocar coisas que, na verdade, quem está usando essa roupa não tem intenção de cumprir a promessa que ela está fazendo por meio desta roupa. São coisas que a gente prefere não parar para pensar profundamente. Isso tem a ver com gosto, pastor. Isso tem a ver com o jeito da gente. A gente é acostumado a vestir assim. Irmãos, eu fico assim, às vezes, pensando, meu Deus, como que nós podemos ser tão indiferentes com uma coisa tão séria como a sensualidade? Como que nós podemos tratar isso de uma forma tão superficial e tão indiferente, causando danos uns aos outros? E pensando simplesmente, eu estou me sentindo muito bem com essa roupa, mas o meu bem-estar não pode prevalecer sobre o bem-estar do meu semelhante. E se eu posso me vestir de uma forma agradável, sem ser tão provocante, por que eu não prefiro isso? Por que eu não escolho esse caminho? Então existem algumas coisas na conduta, no comportamento da igreja, que ela ainda não entendeu que ela tem responsabilidade nessas coisas. Tem que alguém pegar um microfone e ficar falando coisa que, poxa, é uma coisa que está evidente. Como é que nós podemos ser luz para esse mundo e sal para essa terra, se não diferenciamos em nada do comportamento das pessoas? Ou ficamos com conversa tendenciosa, cheia de flertes e intenções, pelos zaps da vida, pelos faces da vida, por todos os meios de comunicação que há hoje em dia. Mulheres casadas, muitas vezes, estendendo a outros homens que não sejam seu marido, mais do que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Homens casados, que se dizem homens de Deus, que estendem a mulheres que não sejam suas esposas, sorrisos, e galanteios e gentilezas, que facilmente podem ser interpretadas com segundas intenções, como convites. E nós estamos assim tão infantis, tão sem esperteza para perceber que nós estamos ainda dançando conforme a música do mundo. Paulo fala assim, Deus requer pureza da igreja. Não apenas daquele comportamento restrito de 4 paredes, da prática em si, mas o ser humano, ele transcende sensualidade só pela espécie. Mas há quem produza isso, esse efeito, intencionalmente. E se sente, se acha, porque está arrancando olhares e assovios. Há quem diga ainda, olha, eu vou escolher essa roupa, vem comigo, vamos ver se alguém vai assoviar para mim. Observa, vê se alguém vai assoviar para mim. Isso infelizmente existe, sabe aonde? No meio daqueles que se dizem povo de Deus. Então Paulo está dizendo, não brinca com isso, sabe por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Porque ele identifica aqueles que ainda se sentem confortáveis nessas coisas como filhos da desobediência. Não, senhor, não sou mais não, eu era inimigo, agora estou reconciliado pela graça de Deus, eu não sou mais inimigo, eu sou agora amigo, eu passei para o lado de cá. Ele diz, não, isso é o que você diz com palavras, mas o que você diz com comportamento é o contrário. E o comportamento prevalece sobre as palavras. Ainda que
pelas palavras eu declare que sou agora filho da luz, já estou fora do reino das trevas, mas o meu comportamento ele é mais eloquente do que as minhas palavras. Então é coerência na conduta, coerência no comportamento. É uma exigência da palavra de Deus para quem é filho de Deus. Por que Jesus falou assim? Não serão muitos os que se salvarão. Como assim, Jesus? As pessoas vão vir correndo, porque quem que não vai querer ser salvo? Ora, mas é lógico, qualquer um vai querer escapar do inferno. Mas o detalhe é que para escapar do inferno, primeiro tem que escapar do pecado. E as pessoas gostam do pecado. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele diz: o amor do mundo ainda está nas pessoas. Então a gente pergunta para a gente mesmo: eu estou realmente aliançado com Cristo? Então eu tenho que colocar isso de forma assim, abrangente na minha vida. Todas as minhas práticas precisam se conformar aos ditames da palavra do Senhor. E esse é um compromisso individual. Não tem como a gente olhar para as igrejas e dizer: nossa, como é que aquele pastor permite que a igreja siga desse jeito desleixado? Às vezes não é a ausência do ministério sério dentro daquela igreja. Às vezes é a ausência da atitude, da membresia daquela igreja, de aplicar os ensinamentos ao seu comportamento diário. Então Paulo diz: cuidado, sabe por quê? Essas coisas atraem, provocam a ira de Deus. E a ira de Deus, como nós já percebemos, se trata de... De novo, vai fazer todo mundo alto e bonito. Quando eu falo da ira de Deus, eu estou falando de justa retribuição. Tá? A misericórdia, a graça é nos livrar da ira dele. Só isso que significa. Ah, o Senhor a graça de Deus me alcançou, agora o diabo não pode mais com a minha vida. Não, o grande perigo não é o diabo. O grande perigo é a ira de Deus. Jesus falou disso quando os 70 vieram, festejando e dizendo: Senhor, os demônios saíam quando a gente mandava. Ele disse para eles assim: eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Mas não se alegrem porque os demônios obedeceram vocês. Alegrem-se antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vocês vão continuar fazendo a obra de Deus. E pessoas vão se levantar, vão te perseguir, vão fazer e vão acontecer. Mas não temam os homens. Temam aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Quem é que pode lançar a alma de alguém no inferno? Quem? Só Ele. Mas como que Ele faz isso? Ele faz isso por causa da justa retribuição. Porque o salário do pecado é a morte. Não apenas a física, porque a morte física todo ser humano participa dela. A morte espiritual, que não significa inércia eterna. Não significa condenação, onde a pessoa vai estar adormecida e eternamente desligada de Deus. Não, ela vai estar consciente, sofrendo eternamente a condenação de estar separado de Deus. Então Ele envia o Salvador para quê? Para que Ele pague a nossa dívida de pecado. Mas depois de paga essa dívida e nos reconciliar com Deus, essa graça não nos libera para continuar brincando com o pecado, concordando com o pecado, fazendo concessões morais. Tem muita gente que está na igreja e ainda não entendeu o que é ser realmente comprometido com Cristo. Nós estamos talvez ensaiando, e talvez isso vai dar em alguma música bonita um dia, mas hoje talvez esteja muito desafinado ainda. Cada um de nós precisa refletir com mais profundidade. Parar de cuidar da vida do outro e cada um cuidar da sua própria. Parar de ficar apontando aonde que o outro deveria melhorar, porque tem tanto serviço na nossa própria vida que não dá tempo de tomar conta da vida do outro. Cada um olhar para a trave que está no seu próprio olho, porque todo mundo está cheio de trave no olho. Entender que nós estamos perdendo oportunidades uma atrás da outra. De dar demonstrações para o reino do céu de que nós não estamos brincando com o evangelho. Ou estamos? Às vezes a nossa dinâmica evangelística dá às pessoas a impressão de que Jesus está assim abafado para ter multidões enchendo os templos. Sem dúvida nenhuma Ele quer ganhar, se possível, o maior número de pessoas, o mundo inteiro. Ele morreu para que ninguém se perca, mas para que todos sejam salvos. Esse era o desejo e o prazer de Deus. Mas Ele sabe
que nem todos permanecerão nesse caminho, porque há uma renúncia requerida, exigida, de coisas dos nossos hábitos, que ainda nos dão prazer e com as quais nós ainda concordamos, mas a respeito das quais a Bíblia agora declara que Deus as condena. Então a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Isso significa que, ato contínuo, a gente tira isso da nossa conduta, da nossa vida. Porque isso significa chamar Jesus de Senhor. Confirmar que, de fato, o senhorio dele é por nós respeitado, acatado, recebido. Se na terra, irmão, só existisse crente sério, sincero e comprometido com a Bíblia Sagrada, você imagina que poder a igreja teria na face da terra? O poder do testemunho, do exemplo. Hoje você chega em determinados lugares, em determinados grupos, e começa a falar do Evangelho, as pessoas já logo entram com conversinha, dizendo, eu conheci um crente. Um tempo atrás trabalhou aqui, deixa eu te contar o que ele aprontava. E ali começa a contar uma série de coisas vergonhosas, horrorosas. Era de fato um crente quem fez isso? Dificilmente. Não que hajam pessoas crentes que sejam tão perfeitas que jamais falhem, mas sem dúvida nenhuma há pessoas crentes que sejam tão sérias, que vigiam o tempo todo e procuram não dar oportunidade para que o adversário, por conta do seu mau exemplo, lance dúvidas e suspeitas sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Filho de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre a severidade da ira de Deus, ele está falando da justa retribuição. Então, ele está dizendo assim, olha, não pense você que porque você agora é um crente, é um convertido, desceu as águas, você é de Cristo, essas coisas vão existir na sua vida e elas vão passar abatido aos olhos do Pai, porque Ele agora trata com você na base da graça. Não é assim que funciona. Funciona assim. Se ele olhar para a sua vida e ver que essas coisas estão confortavelmente assentadas no seu comportamento, ele vai discernir que, na verdade, você não está ligado com ele. Você continua um filho da desobediência. E aos filhos da desobediência cabe a ira de Deus, ou seja, a justa retribuição. Eu queria ver um texto com você que está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, por favor, capítulo 6. 5 ao 7. Gênesis 6, do 5 ao 7. Nós encontramos? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O que Deus viu? Que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver. Você conhece essa passagem, ela está relatando o que ocorre quando Deus envia o dilúvio sobre a terra. Então, quem enviou o dilúvio sobre a terra, gente? E por que Ele fez isso? Ele não surtou, ele não estava de mau humor um belo dia e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou detonar com esse povo embaixo porque hoje eu estou mal, eu acordei assim meio para baixo. Não é assim que Deus age. A palavra diz que Deus via observando o ser humano na face da terra. E Ele viu que os comportamentos do homem era mau, era perverso. E a sua maldade, ela fluía de uma mente má. Os pensamentos eram maus, eram perversos, eram impuros. E o homem não aceitava se reciclar, pensar e imaginar um outro jeito de ser e de viver. Então o Senhor Deus observou o comportamento do homem e Ele enviou dos céus a justa retribuição. Você conhece a história toda, a gente não vai ler, mas o Senhor Deus chama um homem chamado Noé e Ele manda construir a arca. Ele manda construir, a construção durou quanto tempo, irmãos? 120 anos. E enquanto construía, o que mais que Noé fazia? Ele pregava a possibilidade de salvação.
A arca que Deus fez caberia muita gente lá dentro. As dimensões da arca que Deus mandou Noé fazer eram suficientes para abrigar muita gente. Lá no finalzinho do Novo Testamento, quando Pedro escreve a sua epístola, ele cita Noé e ele chama Noé de pregoeiro da justiça. O que tira de nós qualquer dúvida de que enquanto construía a arca, Noé estava anunciando, gente, para com isso. Gente, muda de vida. Gente, faz um concerto com Deus. Olha, há um Deus no céu. Olha, Ele está de olho aqui embaixo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Olha, vocês estão achando que não haverá um acerto de contas, mas haverá. E talvez eles dissessem para Noé, a gente nem acredita que Deus existe. Não faz diferença se tu acredita ou não acredita. Mas a gente não é religioso como tu. Não faz diferença se a pessoa é religiosa ou não é. Mas eu sou um camarada de livre pensamento, entendeu? Eu sou um livre pensador. Eu não me restrinjo a coisas de religião. Eu sou um pouquinho mais acima, entendeu? Não faz diferença, cara. Não faz diferença. O fato é que ninguém existe na face dessa terra por si mesmo. Todo mundo só vem parar aqui por causa daquele que é o dono da vida. E deu a vida às pessoas. Não para que elas fizessem uso da vida e do tempo que Deus lhes deu para destruírem a si próprias e acabarem com a moralidade da sociedade. Deus responsabiliza o ser humano pela maneira como ele vive e como ele age. E ele sabe que em um certo momento todos estarão diante dele, todos. Mesmo quem fincava o pé e dizia, eu nem acredito que ele existe, não interessa, o que importa é que ele sabe que tu existe. E Ele te conhece, Ele sabe tudo o que tem sido a sua vida. Nosso Pai, Ele é terrível, então terrível, você não tem noção. Ele é severo, e Ele é correto, e Ele é íntegro, e Ele é preciso no seu julgamento. Ele não exagera na hora de julgar e condenar, Ele condena na medida certa. Então, durante 120 anos, Noé construía a arca e anunciava a possibilidade de livramento para aquelas pessoas. O que elas fizeram com a pregação? Desprezaram. E aí quando aconteceu o momento das águas baixarem, eu te pergunto, quem fechou a porta da arca? O próprio Deus fechou a porta da arca, diz o texto que ela foi fechada pelo lado de fora, pelas mãos do próprio Deus. Por quê? Porque ali naquele momento em que a água começou a berrar e começou a subir, e parecia que ia haver mesmo um trem de doido ali, talvez alguns pensassem, nosso Pai, então tem Deus mesmo, então existe essa personagem mesmo, então Ele realmente estava nos olhando aqui embaixo o tempo todo, então realmente Ele estava computando as nossas condutas o tempo todo. Então espera aí, agora que a nossa ficha está caindo, era verdade o que Noé dizia, existe um Deus mesmo, e nós estamos sendo agora tratados com Ele mesmo, e talvez naquele momento elas quisessem. Mas agora Deus havia colocado um ponto final no tempo da oportunidade. E Ele permitiu que todas aquelas vidas perecessem nas águas do dilúvio. Do que eu estou te falando? De um Deus descontrolado? Não. Eu estou te falando de justa retribuição. Eu estou te falando de um Deus que as pessoas gostam de pensar que fazem a hora com a cara dele. Que fazem, acontece e ele está meio assim, meio parado. E as pessoas o afrontam e as pessoas levantam filosofias e questionamentos para poder ver se ele reage. Se ele então demonstra que ele está vivo. Se ele demonstra que ele é tudo que a Bíblia diz que ele é. E as pessoas vão fazendo, tentando provocar. Mas Deus não é sanguinário, Ele não é como nós. Sabe, qualquer um faz ele ferver, ele perde a cabeça, e ele acaba aceitando o duelo, e ele faz aquela demonstração extraordinária. Deus é tão sereno, Ele é tão Deus, Ele é tão tranquilo. Criatura nenhuma que já pisou nessa terra, que possa ser tão ovacionada nessa sociedade, considerado uma celebridade, considerado PhD não sei do que, é muita coisa aqui embaixo, mas diante de Deus, nós somos que nem um verme, meus irmãos, apenas pó, é isso que nós somos. E os homens fazem, acontecem, e querem ver se Ele reage. Ele reagirá sim, no tempo que Ele mesmo escolheu, no tempo que Ele mesmo determinou. Graças a Deus, Ele é sereno, equilibrado, Ele é tranquilo. Ele não age pela manipulação de homens.
E então ele envia as águas do dilúvio e toda aquela geração morre. Aí a gente precisa ver um outro texto. Antigo Testamento também, capítulo 1 de Jonas. Profeta Jonas. Eu vou ler o verso 1 e 2 do primeiro capítulo, depois nós vamos ler o capítulo 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então ele chama um homem chamado Jonas, e encaminha esse homem numa missão. É para ele ir a uma outra cidade chamada Nínive, na época uma das grandes potências da Assíria, e ele diz assim: você vai lá pregar a minha mensagem para eles. Eu quero que você olhe para mim só por um momento. Esses moradores dessa cidade, eles não eram judeus, então eles não tinham uma história ou um histórico de consulta ao Antigo Testamento. Eles não tinham um histórico de religiosidade monoteísta, nada disso. Mas Deus é Deus na face da terra, sobre tudo e sobre todos. Mesmo sobre quem não o reconhece, não o conhece, não o reverencia. Ele aqui está julgando uma nação que não era conhecedora da palavra dele e que não tinha publicamente dizendo o compromisso de lealdade para com ele. Mas eu quero que você veja nisso, como é que nenhuma pessoa escapará da justa retribuição da parte do Senhor. Ninguém na face da terra está por sua própria conta. Todos estamos debaixo dos olhos daquele que é o Criador e o sustentador da vida nesse planeta. Amém, irmãos? Então ele chama Jonas e fala: vai lá. E explica para eles que o Deus Todo-Poderoso, que eles sequer sabem que existe, está ciente da maneira como eles estão vivendo. E está mandando dizer para eles que o tempo deles está se esgotando. E que o juízo divino virá sobre eles. Vai lá e anda por aquelas ruas daquela cidade e anuncia para eles. Eles talvez vão dizer assim: mas que Deus é esse? A gente não sabe quem que ele é. Não importa. Agora o que importa é que esse Deus sabe quem você é. Te viu todos os momentos, te viu todas as atividades, todo o seu comportamento. Ele está vendo tudo o que acontece na face da terra. Ele está vendo. E não imagine a sociedade, que os únicos que estão em situação de aperto, porque estão ali sempre ouvindo uma palavra de correção e precisam tomar cuidado, senão o juízo de Deus vem sobre eles, sejam os crentes. O juízo de Deus vem sobre toda a espécie humana na face da terra. De todos os tempos, de todas as eras. Porque Deus criou a espécie humana com uma consciência suficiente para saber que há alguém a quem prestar contas. E as pessoas deveriam investigar isto. As pessoas deveriam usar o seu senso e a sua esperteza, que as leva a descobrir tantas coisas, a investigar essa pessoa chamada Jesus Cristo. Eles descobririam uma verdade que mudaria a vida deles. Alguém a quem temer. Alguém a quem reverenciar, alguém a quem obedecer, enquanto é tempo. Aí então no capítulo 3, então a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Como é que se escapa da justa retribuição de Deus, meus irmãos? Através do arrependimento. Arrependimento que se evidencia pela mudança de comportamento.
Não é isso que está dito aqui? Eles não tinham profundo conhecimento teológico, eles não tinham experiência com esse Deus. Mas a palavra chegou até eles e eles foram confrontados pela verdade de que não há como dormir sossegado, sabendo que um dia prestaremos contas diante de Deus. Um Deus que é justo na retribuição. E nós não estamos debaixo da aliança da cobertura do sangue de Cristo. Ou se estamos, não honramos esta aliança. Jonas saiu pregando essa mensagem que você está vendo. Nem tão eloquente era. Ele estava ali numa má vontade doida. Ele nem queria que aquele povo fosse salvo. Porque historicamente eram adversários do seu povo, os judeus. Então ele está ali anunciando essa palavra que ele não pregou nem com emoção, nem com profundidade, nem com grande esforço para se fazer entender. Ele saiu pela cidade só anunciando o juízo. 40 dias e o juiz virá. 40 dias e o juiz virá. Deus, o Deus de Israel, mandou dizer para vocês. O prazo é de 40 dias. E então vocês vão ver o que é cair nas mãos do Deus vivo. Era só isso, só isso. Mas surpreendentemente, aquele povo que o versículo 2 diz que era um povo tão perverso, tão maligno, tão violento, tão cruel, tão sanguinário e tão imoral, que chegou a incomodar Deus e pôr limite na paciência de Deus. Uma única pregação. E eles se sentiram tão confrontados. Eles receberam aquela palavra com tanta sensibilidade, que como se eles tivessem levado um choque. Aquela palavra confrontou eles ali de uma maneira tão profunda, que eles caíram em si. A loucura do pecado, de repente, se dissipou da cabeça deles, e eles caíram em si, e eles viram, gente, olha como nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos fazendo. Ele virá. Se ele se virar na nossa direção para nos destruir com a sua justa retribuição, ninguém nos livra da mão dele. Para quem que nós vamos pedir socorro? Se ele virar e falar assim, agora é comigo. Para quem que nós vamos pedir socorro? O salmista dizia, para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Se eu cavar um mais profundo abismo no chão e me enterrar lá, o Senhor me encontra lá. Se eu subir acima das nuvens, o Senhor me acha lá. Eu vou fazer e acontecer. Quando ele vier atrás de mim, eu dou um olé nele e eu me escondo. Onde? Onde eu poderia me esconder da face do Todo-Poderoso? Eu peço ajuda para quem? Qualquer um que vier contra mim, eu tenho aonde buscar ajuda, eu vou nele. Mas e se for ele que vier contra mim? Eu vou pedir ajuda para quem? Foi essa compreensão que surpreendentemente invadiu a mente e a alma daquela população. Foi uma reação tão autêntica. Todos, inclusive o rei, decretou para toda a população de Nínive e disse, gente, nós fomos longe demais. Nós protelamos, nós brincamos com a paciência de Deus. Nós fomos fazendo e acontecendo, fazendo e acontecendo, fazendo e acontecendo. Não estava dando nada para nós. Não estava dando problema nenhum. Parecia que ia passar batido, parecia que não ia ter consequência. Parecia que a gente estava no controle das coisas. A gente aprontava hoje, não dava nada. Aprontava amanhã, também não dava. Aprontava mês que vem, a vida era normal. Acordava, dormia, comia, trabalhava, normal. Ele não é isso tudo também não. Ele não, a vida está tranquila, a vida é uma festa, vamos que vamos. Parece que o juízo nunca virá. Parece que Deus está dormindo, parece que Deus está permitindo, parece que está tudo desgovernado. Não sabem os homens do que se trata na verdade, não sabe a sociedade do que se trata na verdade, nunca soube a humanidade do que se trata na verdade. Deus é justo no seu juízo. E Ele está estendendo o tempo na face da terra para quê? Para que os que são santos se santifiquem mais. Mas também para os que são imundos se sujem mais. Porque quando a justa retribuição chegar, Ele será justo na medida que Ele vai determinar para cada um.
a quem você vira a vida toda implorando, vamos para a igreja, por favor, vamos, para com isso, por favor, para. A gente usa um tom de clemência, que parece que é o tom de Deus. Deus não está implorando, nós é que imploramos, pela graça e pela misericórdia dEle, pelo poder do Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas. Um dia, encerra-se o tempo da paciência de Deus, e aí não adianta. Intercede a quem? Vai lá e ora por ele para ver se... Ora para quem? O único que pode livrar é Deus, mas foi justamente na mão de Deus que ele caiu agora. A palavra de Deus diz que eles reconheceram a sua falha. E aquele rei, sabe o que é correr atrás do tempo e tentar fazer alguma coisa enquanto dá tempo? Ele diz e declara, todos nós vamos entrar em jejum. Nem comida, nem água, nem os velhos, nem as crianças. Nós vamos nos humilhar aos pés do Todo-Poderoso. E não apenas com atos religiosos. Nós também vamos mudar o nosso comportamento. Nós vamos mudar a nossa conduta. Vamos aprender a tratar nosso próximo. Vamos parar de ser ignorante. Vamos parar de ser arrogante. Vamos parar de ser orgulhoso. Vamos parar de ser cheio de cobiça. E vamos parar de ser imorais. Vamos parar de ser violentos. Vamos parar com tudo que irrita o coração de Deus. Porque são coisas para as quais Deus não criou a espécie humana. Vamos parar, já era para ter parado. Vamos parar. Vamos dar uma demonstração para Ele de que a gente entendeu que não pode viver do jeito que a gente bem entende nessa terra. Porque a vida não é nossa, é tua. Porque a vida, eu não gerei ela, eu não compro ela em lugar nenhum, eu ganho ela todo dia. É uma concessão, é uma dádiva, é um presente que Ele dá para a gente todo dia. Para a gente fazer o que com essa vida? Afrontá-lo, irritá-lo? Não, para honrar o Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós desfrutamos da vida que Ele mesmo nos dá. Então eles se humilham e eles fecham esse acordo e eles se prostram. E eles dizem assim, quem sabe Deus nos dará uma segunda chance. Eles não estão trocando atos religiosos e mudança de comportamento por livramento da pena. Não é troca, porque não há como fazer essa transação com o Senhor. É clamor por misericórdia. É se humilhar em busca de misericórdia. Vamos fazer o possível, vamos acumular aqui algumas coisas que têm valor para Ele. Quem sabe Ele troca. Ele pega nossos jejuns, pega nossas orações, pega nosso bom comportamento e Ele então quita a nossa dívida com Ele lá. Não é isso. Ainda que eles agissem o mais corretamente possível, isso não quita a dívida de ninguém com Deus. O que quita? Quita a humilhação aos pés do Senhor e a confiança na misericórdia de Deus. É quando a gente se curva diante dEle e diz, eu sei que eu sou um miserável pecador. Eu sei que eu sou. Eu sei que se o Senhor me matar aqui agora e destinar a minha alma ao mais profundo inferno, para que eu sofra eternamente, num tormento sem fim, é isso que eu mereço. Eu sei que é isso que eu mereço. Mas eu clamo por sua misericórdia, me livra dessa condenação, Senhor. Me livra da condenação, Senhor. E Ele nos ouve, Ele nos atende. Agora, foi uma coisa grandiosa que Ele fez por nós ou não? O que é o mínimo que nós vamos agora dar para Ele? A nossa gratidão. Porque ninguém fez o que Ele fez. Ninguém nos deu o que Ele nos deu. Ele nos livrou de um castigo eterno, embora nós o mereçamos. E Ele quer agora que nos comprou para si, ter sobre nós o governo, o senhorio. E Ele diz, agora anda na minha presença, não anda em imoralidade, não anda como você andava antes, não viva como o mundo vive, seja luz para esse mundo e sal para essa terra. E a gente vai virar para Ele e vai dizer, o Senhor está pedindo demais, está pedindo demais. Demais é o que Ele nos dá, não é o que Ele nos pede. Ele nos dá o que nós não merecemos, Ele dá muito além do que nós sequer imaginamos. E Ele está falando sério conosco. Ele diz, não brinque com a graça não é licença para viver no pecado.
Ah, Senhor, você ouviu como é que funciona? Se eu esfriar, eu desanimar, eu parar de vir na igreja, vem todo mundo atrás de mim. É um zap, é um face, é um telefonema, é uma visita na minha porta. Eu ficava 2 semanas sem vir na igreja, eles vêm doido atrás de mim. Aí eu converso com eles e digo assim, eu caí, eu fracassei, eu caí de novo nesse pecado, naquele. Aí eles viram para mim e falam assim, não, mas vence mesmo, Deus entende, Deus te ajuda. Aí eu vou. Parece que é brincadeira, não parece? Então as pessoas não deveriam ir atrás de quem cai? Não, devemos ir. Mas não imagine que nós conseguimos retratar ou dimensionar quanto ainda tem de paciência de Deus para você consumir. Você não sabe o quanto há para mim e eu não sei o quanto há para você. Que enquanto há paciência de Deus para conosco, nós possamos nos posicionar diante dele e dizer, Senhor, tem muita gente nesse Brasil que brinca de ser crente, mas eu não serei um desses. Eu quero honrar o Deus que me salvou, que me transformou. Eu vou viver para isso. Enquanto Deus ainda lida conosco na paciência, vamos saber, irmãos, honrar o Deus que tem entrado na nossa vida com obras tão lindas, tão perfeitas, tão maravilhosas. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A gente precisa refletir em tudo que o Espírito Santo tem nos falado nesse momento, para a gente começar a conversar com Ele agora. Você e Deus, só você e Deus. Nós falamos sobre uma coisa tão séria, um assunto tão importante para a nossa reflexão. Nós não podemos nos manter num comportamento que provoque a ira do Senhor. Deus sabe, irmãos, que nenhum de nós é perfeito, ou vai conseguir ser perfeito aqui nessa terra. Mas Ele também sabe quem está brincando, ou quem está levando a sério. Não há nada que nos desculpe diante dEle. Senhor, é porque eu sou jovem demais. Isso não é desculpa. Senhor, é porque eu sou velho demais. Quando eu vim para cá eu já era muito velho, então eu já estava muito mal acostumado. Isso não é desculpa. Porque tanto o novo quanto o velho é nova criatura na presença do Senhor. Não há justificativa, irmãos, para uma vida religiosa, uma vida cristã, uma vida com Deus desleixada, relaxada, levada de qualquer maneira. Agrada-te do Senhor, agrada ao Senhor. Ama Jesus, igreja, ame a Jesus. Envolve-se com o Espírito Santo de Deus. Deixa a glória de Deus tocar a sua vida. Experimente o poder do alto na sua mente, na sua alma, no seu coração. Deixa Ele tocar você, deixa Ele inundar você com a paz que vem dEle, com o fortalecimento que vem dEle. Nenhum de nós é obra pronta, mas Ele está ativo na nossa vida. Aleluia! Ore enquanto os irmãos louvam, ore!